Bom dia, pessoal. Então, conforme eu previ na aula passada, a ideia dessa aula de hoje é apresentar os exercícios que eu propus, com exceção dos números 5, 11 e 12, que estão numa tarefa para vocês me entregarem o dia 9, que é domingo que vem. Tá? Domingo que vem, não, agora, o próximo domingo, né? Tá? Então, eu vou resolver os exercícios. Primeiro deles, afirma que se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que, e aí tem as opções. Então, se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo negativo, carregado negativamente, os elétrons em excesso desse corpo vão migrar para o corpo neutro. Tá? Se eles tiverem o mesmo tamanho, a gente já sabe, soma as cargas e vai dividir por 2. Tá? Então, o corpo neutro vai ficar carregado negativamente, ele vai adquirir carga negativa. Das opções que aparecem aqui, seria a letra C. Tá bem? No exercício de número 2, da palavra grega elétron, derivam os termos eletrização e eletricidade, entre outros. Analise as afirmativas sobre alguns conceitos da eletrostática. Primeira afirmação: a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, isto é, conserva-se. Então foi isso que eu usei em todas as situações onde a gente fez contato de duas esferas eletrizadas. A soma das cargas na situação inicial é igual à soma das cargas na situação final. Essa carga se conserva, então essa aí está certa. Afirmação número 2. Um objeto neutro, ao perder elétrons, então se sai as cargas negativas, ele vai ficar carregado positivamente. Porque quando ele está no estado neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Perdendo os elétrons, ele fica com menos cargas negativas e, portanto, carregado positivamente. Esse aí está certo também. E a número 3, ao se eletrizar um corpo neutro por contato, este fica com a carga de sinal contrário à daquele que o eletrizou. Na realidade, a gente viu que sempre que aconteceu o contato, o corpo carregado fica com carga de mesmo sinal do que o corpo que o eletrizou. Tá? Então essa aí está errada. Então é apenas a 1 e a 2. Resposta correta seria a letra B. Na número 3, um corpo eletrizado com carga QA menos 5 vezes 10 na menos 9 coulomb. Aí no enunciado estava faltando a unidade, tá? É coulomb, tá, pessoal? Seria 5 nanocoulomb, porque 10 na menos 9 é o prefixo nano. Ele é colocado em contato com outro corpo com carga QB 7 vezes 10 na menos 9, ou 7 nanocoulomb. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? E na sequência, qual a carga em cada um dos corpos após serem separados? Então tem o corpo A e B, carga QA e QB indicados aí nas figuras. Quando acontece o contato do A com o B, nós vamos ter uma soma de cargas que dá menos 5 nanocoulomb mais 7 nanocoulomb. Menos 5 mais 7, os expoentes são os mesmos, tá? Menos 5 mais 7 dá 2 positivo. Tá? Então 2 nanocoulomb. Tá? Isso é as cargas totais, tá, pessoal? A carga total que tem esse sistema dos dois em contato. Quando separa os dois, fica metade das cargas para cada um. Então a gente já viu isso. Então separando os dois corpos, o A do B, os dois vão ficar com a mesma carga, e essa carga é metade da carga total que tinha antes. Tá? Então pega o valor de 2 nanocoulomb, divide por 2, isso vai dar 1 nanocoulomb. Positivo, tá, pessoal? Positivo. Na sequência,
tem aí 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes em ambiente seco, conforme mostra a figura. Está aqui a figura. Em um determinado instante, a esfera A toca a esfera B. Após alguns instantes, afasta-se E aí tem um problema aí, que se vocês forem procurar a resposta da B em contato com a C, vocês não vão encontrar nenhuma resposta dentre essas que estão aí. Tá? Na realidade, eu pesquisei depois para ver o que estava certo. Na realidade, após alguns instantes, a esfera A toca na esfera C. E aí essa figura aqui estaria errada, porque não tem como a A tocar na C. Tá? A imagem correta deveria ser essa aqui, ó, tá? QA está no meio. Então, primeiro, o A toca o B, depois ele se separa, depois ele toca no C. Tá? Então, fazendo essa situação, primeiro contato entre o A e o B, a gente soma as cargas, 20 microcoulomb menos 2 microcoulomb dá 18 microcoulomb. Dividindo por 2, QA vai ficar com 9 microcoulomb e QB vai ficar com 9, metade da carga total. Tá? Aconteceu o contato, soma as cargas, depois divide por 2. Depois, encostando o A no C, o A tem 9 microcoulomb e o C tem menos 6 microcoulomb. 9 menos 6 dá 3 microcoulomb. Depois que separar, metade dessa carga para cada uma das esferas. Tá? Então vai ficar QA 1,5 microcoulomb e QC com 1,5 microcoulomb. Então o resultado final de todos esses contatos é que o B ficou com 9 microcoulomb, o A ficou com 1,5 e o C ficou com 1,5. Dentre as respostas que a gente tinha lá, então o A fica com 1,5, o B fica com 9 e o C fica com 1,5. Portanto, a resposta correta é a letra A. Tá? Lembrando que se fossem fazer, olhando a figura que tinha lá no enunciado de vocês, não ia aparecer a resposta aqui, tá? Porque aí ficaria o A com 9 microcoulomb e o B e o C com 1,5, tá? E aí não aparece aqui. Tá bem? Exercício número 6, então estamos pulando aí o 5. Você dispõe de 2 esferas metálicas iguais e inicialmente descarregadas, montadas sobre pés isolantes. Os pés isolantes é para que as cargas não fujam das esferas, tá, pessoal? Porque vai estar em contato com a terra de alguma forma, ou por uma mesa, vai ter um contato com a terra, vai descarregar, tá? Então, 2 esferas metálicas inicialmente descarregadas sobre pés isolantes, um bastão de ebonite. Ebonite é um material que se eletriza facilmente, tá? É como se fosse um bastão de vidro, quase, tá? O bastão está carregado negativamente. Desculpe. As operações de 1 a 4 seguintes podem ser colocadas numa ordem que descreva a experiência em que as duas esferas sejam carregadas por indução. Eu mostrei 2 tipos de eletrização por indução para vocês. E a que cabe aqui é aquela que a gente coloca primeiro as esferas em contato. Depois a gente aproxima um bastão de uma das esferas. A esfera, por exemplo, da esquerda, que estiver próximo do bastão, vai se ionizar, vai ter cargas de um sinal. A da direita também, carga com sinal diferente da primeira. Depois a gente então aproxima o bastão. Depois a gente separa as esferas. E por último afasta o bastão. Tá? Então, a ordem correta que tem aí é a 2, 1, 3, 4. Que é a letra E. Tá? Exercício número 7.
corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Então, quando faz eletrização por atrito, os corpos carregados ficam com sinais contrários, porque o atrito retira elétrons de um corpo e joga para o outro corpo. Então, um perde elétrons, o outro ganha elétrons. Um fica positivo e o outro negativo. Tá? Então, por atrito, sinais contrários. Já saiu aqui da resposta a letra A, a letra B. Por contato, se eu encostar um corpo carregado positivamente, o corpo vai ficar positivo. Se encostar um corpo carregado negativamente, o corpo vai ficar carregado negativamente. E por indução, ele fica eletrizado com sinal contrário, conforme eu demonstrei na aula. Então é contrário, igual e contrário. Portanto, a letra E. No exercício de número 8, duas cargas elétricas puntiformes, 5 vezes 10 na menos 5 coulomb e 0,3 vezes 10 na menos 6 coulomb, no vácuo, estão separados entre si por uma distância de 5 centímetros. Calcule a intensidade da força de repulsão, indique a direção e o sentido dela, se elas estão posicionadas na horizontal. Então, deixa eu tomar um gole de água aqui. Nós temos duas cargas. A força a gente pode calcular fazendo a constante vezes o produto das cargas, o módulo dela, não vai carregar sinal aqui, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Para estar no sistema internacional, a distância tem que estar em metros e as cargas em coulomb, tá? Então aqui já estava em coulomb, é só colocar os valores. A nossa constante é a do vácuo, é 9 vezes 10 na 9. E quando passa aos 5 centímetros para metros, fica 0,05. Colocando os valores das cargas, multiplicando por 9 vezes 10 na 9, vai para a calculadora, eleva isso aqui ao quadrado, vai dar 54 newtons. As duas cargas estão na horizontal, vamos pensar a carga 1 à esquerda e a 2 à direita. Cargas positivas, então, vai ter uma força de repulsão, força sobre a 1 devido a 2 para a esquerda, força sobre a 2 devido a 1 para a direita. Questão de número 9. A intensidade da força entre duas cargas elétricas iguais, situadas no vácuo, a uma distância de 2 metros uma da outra, é de 202,5 newtons. Calcule qual o valor das cargas. Então, duas cargas iguais, tá, pessoal? Então, o que nós temos? Que a força é K0, produto das cargas, pela distância ao quadrado. Então, 202,5, o valor da força. 9 vezes 10 na 9. Cargas iguais, vamos chamar ela de Q. Dividido por 2 metros ao quadrado. Então, aqui invertendo a equação, vai ficar o 2 ao quadrado vezes o 202,5, dividido por 9 vezes 10 na 9. Isso é Q ao quadrado. Fazendo essa conta, Q ao quadrado é 9 vezes 10 na menos 8. Então, extraindo a raiz, aqui faltou o sinal. A carga pode ser mais 3 vezes 10 na menos 4 ou menos 3 vezes 10 na menos 4. Questão de número 10. Uma pequena esfera recebe uma carga de 40 microcoulomb e outra esfera de diâmetro igual, então de novo as duas esferas têm o mesmo tamanho,
localizada a 20 centímetros de distância, recebe uma carga de menos 10 microcoulombs. Qual a força de atração entre elas? E letra B, colocando as esferas em contato e afastando-as de 5 centímetros, determine a nova força. Então a força, a gente sabe calcular o módulo, 9 vezes 10 na 9, o valor da carga, uma é 40 vezes 10 na menos 6, a outra é menos 10 vezes 10 na menos 6, mas como a gente tira o módulo aqui, esse sinal não importa, vai ficar sempre positivo, a gente vai calcular um valor positivo da força, 9 newtons. Colocando elas em contato, a carga total é 40 menos 10, ou seja, 30 microcoulomb. Depois elas vão ser separadas, cada um vai ficar com metade dessa carga, 15 microcoulomb. Então a nova força vai ser 9 vezes 10 na 9, 15 vezes 10 na menos 6, vezes 15 vezes 10 na menos 6, dividido por 5 centímetros quando passamos para metros, 0,05. Ou seja, 810 newtons. Vou mais um gole de água. Na figura, as cargas Q1, Q2 e Q3 são iguais. Q2 exerce sobre Q3 uma força de intensidade 3 vezes 10 na menos 6. Determine a intensidade da força que Q3 exerce sobre Q2. Letra B, a intensidade da força que Q1 exerce sobre Q3. Percebam aqui na figura, Q1 e Q2 estão distantes 1 centímetro e Q2 está a 3 centímetros de Q3. E são três cargas iguais. E a gente sabe Q2, Q3. A força entre Q2 e Q3. 3 vezes 10 na menos 6. Então, como F23, força sobre a 2 devido a 3, é um par ação e reação, da força da 3 sobre a 2, a intensidade que Q3 exerce sobre Q2 tem o mesmo valor que o indicado aqui em cima. 3 vezes 10 na menos 6. Tá? Para outra força, que é Q1 sobre Q3, a gente teria que saber o valor das cargas. Tá? Mas o que a gente pode fazer é uma análise da distância, né, pessoal? Então, a distância entre Q1 e Q3, é 4 centímetros. Tá? De Q1 até Q3 é 4 centímetros. É 4 vezes maior que a distância entre o Q1 e o Q2. Como a força cai com o inverso do quadrado da distância, a força entre a 3 e a 1 vai ser 1 sobre 16 da força entre a 1 e a 2. Tá? A força entre a 1 e a 2. A 1 e a 2 é 1 centímetro e a 2 e a 3 é 3 centímetros. Tá? Então, como a força cai com a distância ao quadrado, a força entre a 1 e a 2 é 9 vezes maior do que a força entre a 2 e a 3. Ou ainda, a força entre a 2 e a 3 é 1/9 da F12. Então daqui a gente já tira os valores. Tá? Porque a gente sabe que o F23 vale 3 vezes 10 na menos 6. Então eu vou saber o valor do F12
Com o valor do F12 aqui, eu calculo o F31. Tá? Então, F12 é 9 vezes a F23. E a 23 foi dado. 3 vezes 10 na menos 6. 27 vezes 10 na menos 5. E a F31 é 1 sobre 16 da F12. Então, 1 sobre 16 da F12 dá 1,6875 vezes 10 na menos 6. A outra possibilidade, tá, pessoal, é calcular o valor das cargas. A gente pode dizer aqui que a gente tem a força entre a 2 e a 3, que é 3 vezes 10 a menos 6, vai ser igual a nossa constante, K0, vezes o produto das cargas, as duas cargas são iguais, vezes a carga ao quadrado, dividida por 0,03 ao quadrado. Então, acha o valor da carga 1, 2, qualquer uma das cargas, são todas iguais, da carga 2, da carga 3, da carga 1. Depois só calcula novamente, usando esse valor da carga, para Q1 e Q3, com uma distância aqui embaixo de 4 centímetros. Tá certo? Então, por hoje era isso. Não, tem mais um. Acho que tem mais dois, na verdade. Esqueci, eu achei que era até o 13. Determine a intensidade da resultante das forças produzidas pelas cargas Q1 e Q3, Q1 e Q2, sobre a carga Q3 quando colocadas no vácuo, conforme indica a figura. Aqui um exercício onde a força vai estar fora dos eixos. Tá? Então o Q1 está aqui, 2 microcoulomb. Q2 está aqui embaixo, menos 2 microcoulomb. Q3 igual a 8 microcoulomb, está aqui no cantinho do triângulo. Retângulo. Q1 e Q2 sobre Q3, tá? Força sobre a 3 devido a 1. Distância aqui 4 metros. Temos os valores das cargas, podemos calcular. Q1, Q3. Põe o valor da carga, distância 4 metros, 0,009 newtons. Força sobre a 3 devido a 2. Distância 2 metros, temos a 3 e a 2, os valores. Força sobre a 3 sobre a 2. 9 vezes 10 na 9, os valores das cargas. A distância que vale 2 metros. Isso vai dar 0,036. Atribuindo os sentidos. Nós temos a carga 1 é positiva, a carga 3 é positiva. Então a carga 3 vai para a direita, F31. A carga 3 é positiva e a carga 2 é negativa. Então a força vai ser para baixo, em direção ao Q2. Aqui foi feita uma seta maior, porque a 3,2 deu 0,036, que é 4 vezes o 0,09. Então, se essa seta aqui tiver 2 centímetros, essa aqui teria que ter 4 vezes o valor daquele lá. Aqui ela não está bem alinhada, tinha que estar bem em cima da linha do triângulo aqui, tá, pessoal? Saiu um pouquinho para o lado. Como é que vai achar a resultante sobre a carga Q3? Tem que lembrar dos vetores, lá do primeiro ano. Lá no primeiro ano, a gente aprendia os vetores fazendo um paralelogramo. Temos essa força na horizontal para a direita, a outra vertical para baixo. E aí a gente faz um vetor paralelo ao F32, um paralelo ao F31, e a força resultante está na diagonal desse paralelogramo. Então ela teria essa diagonal aqui como intensidade. Mas a gente pode fazer a conta usando Pitágoras, tá, pessoal? Para achar o módulo dela. Então, achar a diagonal deste triângulo aqui é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 0,009 e o outro cateto é 0,036. Então, por Pitágoras,
A força resultante sobre a carga 3 é 0,0969. E se solicitado a direção, tinha que indicar na figura que ela está apontando mais ou menos aqui para baixo. Tá? Teria que pensar proporcionalmente. A minha figura não ficou exatamente proporcional, porque o F31, aqui eu botei uns 2 centímetros, 3 centímetros, e aqui o outro teria que ter 4 vezes isso aqui, teria que ter 12 centímetros de comprimento. Ah, mas tem uma indicação mais ou menos do sentido para essa força. Tá? Se fosse para calcular a força sobre a carga Q2, aí muda tudo, né? A gente sabe o Q2, Q3, a gente já calculou, tá? Mas o F21 estaria inclinado aqui, ó. Tá? Vocês têm a distância, é Pitágoras, tem que extrair a raiz do 4 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Temos as cargas, Q1 e Q2, são iguais, só que sinais contrários. A F32 a gente já calculou, vertical para cima, né? Porque agora é sobre a carga 2, então a carga 3 é positiva, a carga 2 é negativa, ela vai ser atraída em direção a Q3. A carga 2 é negativa, vai ser atraída em direção ao Q1. E aí a resultante transpõe os vetores, teria um vetorzinho assim, com o mesmo comprimento desse, o outro vetorzinho paralelo a esse, e a diagonal vai dar a resultante das forças. Tá? Então, por Pitágoras, poderia fazer raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, daria aquele vetor lá. Só que aquele vetor não está no x e y. Tá? Então, para fazer a conta mais correta, teria que inicialmente decompor o vetor F21 nas componentes x e y, para depois fazer o Pitágoras e para depois indicar o sentido do vetor. Tá? Mas na figura daria para indicar para onde aponta essa força. Tá bem? No outro exercício, agora sim é o último, eu me lembrei, um dos pratos de uma balança em equilíbrio é uma esfera eletrizada. Tá? Então aqui tem uma esfera eletrizada no ponto A. Aproxima-se de A uma esfera B com carga igual, mas de sinal contrário. Então a esfera B vai atrair a A aqui para baixo. Distância entre elas, 3 centímetros. O equilíbrio é estabelecido colocando-se uma massa de 2,5 gramas no prato da balança. É uma balança de 2 braços. Então a força elétrica desse lado aqui foi equilibrada pela força peso dessa massinha de 2,5 gramas. Adote G igual a 10, K 9 vezes 10 dá 9. Qual a intensidade da força elétrica? Então a intensidade da força elétrica é igual à força peso. Já dá para calcular. Tá? Então aqui peso, só temos que calcular no sistema internacional. A massa está em gramas, tem que passar para quilogramas, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso, 0,0025 quilogramas, é o 2,5 gramas quando passa para quilograma, divide por 1000, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 0,025. E a outra pergunta era qual o valor da carga A. Para saber o valor da carga A, nós sabemos que a F12 é 9 vezes 10 na 9. Na parte B tem uma carga igual, só que de sinal contrário. Então aqui fica um Q ao quadrado. A distância entre elas era de 0,03 ou 3 centímetros.
igual 0,025, essa força que nós calculamos aqui em cima. Na verdade não é a A, é a letra B isso aqui, tá, pessoal? Então a carga... Ah não, já fiz a montagem para responder a B. Então a carga passa o 0,03 multiplicando ao quadrado, vezes 0,25, divide por 9 vezes 10 na 9. Isso vai dar... Sumiu a resposta. Só tem que fazer a conta ali, porque eu esqueci de colocar. Ah, sumiu a resposta aqui, tá, pessoal? Quaisquer outras dúvidas, vocês podem usar o fórum. Eu vou botar um fórum lá para vocês. Ou o e-mail, né, pessoal? Mas, importante que vocês guardem também as perguntas para próxima aula síncrona, tá? Que é semana que vem. Tá bem? Então tenham um bom dia e até a próxima. Obrigado.